Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Pega uma xícara, porque hoje é eu, você e um café e eu quero te contar por que eu estou abrindo esse espaço. Isso mesmo, hoje é o nosso primeiro vídeo do canal. Esse é o primeiro vídeo de muitos que virão ainda. E eu vou contar para vocês por que o projeto de Repente Tag nasceu. Meu nome é Lilian, eu sou cristã. Sou esposa do Vander, mãe do Marco Túlio, da Lavínia e da Laura. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, sempre tive muitas tarefas, mas uma coisa que eu não percebia, eu só percebi depois, é que eu dava prioridade ao meu trabalho. E como que eu percebi isso? Eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, o conhecido como TAG, né? É uma ansiedade generalizada. E depois do diagnóstico, o TAG, ele me parou de tal forma que o primeiro lugar afetado foi a minha empresa. Então eu tive que abrir mão da minha empresa, porque eu não conseguia ir trabalhar todos os dias, eu não conseguia dirigir todos os dias. E depois disso, eu percebi que eu não era tão presente em família. Eu perdia tantos momentos. Quando eu aprendi a viver com a ansiedade e eu percebi que é um tema muito julgado e pouco falado. Ele é muito julgado pelas pessoas que não entendem, que não conhecem, que não sabem o que é sentir ansiedade. Cada crise de ansiedade me fazia refletir. E cada pessoa que eu compartilhava o que eu estava sentindo, falava comigo a mesma coisa de todas, que as pessoas não entendem porque é um transtorno e não sangra. Então, a gente tem mania de julgar a dor do outro pelo nível que a gente vê, pela intensidade que a intensidade da dor é a intensidade da ferida que a gente vê, é o tamanho da ferida. Mas na verdade não é isso. Então eu percebi que por ser um transtorno e começar na cabeça da gente, né, a dor ser interna, muita gente acha que não é nada, porque não tem uma ferida exposta. Mas eu quero te falar, se você não tem, eu quero te falar que quem tem, que está perto de você, isso é sério. E você que tem, eu quero te falar que você não está sozinha. Porque aqui a gente vai desmistificar tudo isso. Aqui nós vamos falar sobre o TAG, sobre ansiedade e vamos nos apoiar. Aqui a gente está junto nessa. Não larga minha mão que eu não largo a sua. É assim que vai ser. Eu escolhi vir aqui aparecer e ser a voz de muitas, porque eu percebi que é um tema que pouca gente fala sobre ele. E a gente precisa ter atenção nesse tema. Porque o transtorno de ansiedade, ele é algo que nos machuca tanto, tanto por dentro, que a gente não sabe explicar o que está sentindo. Porque ele tem tantos sintomas, ele não é uma dor de cabeça, que a gente toma um remédio e a dor passa. Ele não é uma cólica que você toma um remédio e passa. A ansiedade, ela vem com muitos sintomas, né? O transtorno em si, ele tem muitos sintomas. E a gente não consegue muitas vezes explicar eles, mas nós vamos explicar, vamos falar de um por um aqui. E eu quero dividir isso tudo aqui, para que você não sinta só, assim como eu me senti quando eu descobri. Quando eu descobri o TAG, foi de repente. Eu nunca tomei remédio para ansiedade, eu nunca tomei calmante, nunca tomei remédio para dormir. E quando eu descobri o TAG, quando ele veio assim de repente no meu colo, eu estava passando muito mal, e aí fui no médico, o médico falou que eu estava com dengue, fui em outro, falou que eu estava com chikungunya, e eu fui tratando dengue, chikungunya, e eu não melhorava, e eu falava, não tem condição de ser chikungunya, porque eu já tive, e o que eu sinto não é, eu não sabia explicar. E aí eles falavam assim, não, é assim mesmo, você tá desidratado, e me colocavam no soro. E enfim, eu fiquei assim uns 3 meses. Até que um dia
voltei ao médico e nesse dia eu tava com uma crise. Eu não sabia que era crise, eu não sabia nem como que era isso. E quando eu cheguei no consultório, e eu estava em crise, e eu falei com ele, doutor, eu tô com diarreia, já tem uma semana, e eu falava tão rápido que ele, calma, respira, e aí ele falava assim, respira direito, ele, respira por 30 segundos, respira 3 vezes, ele falava assim, não, vamos lá, respira, espera, e eu não conseguia. E aí ele falou comigo assim, você tá com uma crise de ansiedade. Foi quando ele percebeu que eu estava com uma crise de ansiedade, porque antes ninguém tinha percebido. Foi exatamente no dia que eu estava com crise, eu fui saber porque eu estava com diarreia uma semana. E naquele dia eu tomei um susto, mas eu só queria que tudo passasse, que eu melhorasse. Então eu queria que ele me desse um remédio para eu melhorar, para eu me sentir bem. Mas isso não aconteceu. Ele me passou para um outro médico para me avaliar. Me passou para o psiquiatra. E aí quando o psiquiatra começou a conversar comigo, eu desabei a chorar. E aí ele já me deu um remédio e eu comecei a melhorar. Na hora ele já me fez a receita e eu comecei a tomar. Gente, na primeira semana eu já senti. Logo no segundo dia, primeiro dia de remédio, eu já comecei a sentir. Era como se eu estivesse numa BR a 200 km por hora, tivesse pisado no freio e reduzido de uma vez para 40 km. Era como se tivesse me freado de uma vez. Eu tentava acelerar, eu tentava acompanhar o que estava na minha cabeça. Eu tentava fazer tudo como eu fazia antes, mas eu não conseguia. Por mais que eu pensava assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e planejava na minha cabeça, mas eu não conseguia, porque o meu corpo estava respondendo à medicação. Então eu não conseguia fazer mais como eu fazia antes. E isso na primeira semana. E aí eu tive medo de várias coisas. Eu tive medo de ficar lenta daquele jeito, porque eu ia lavar uma louça, eu pegava devagar, eu ia passar vassoura e eu tava assim, dançando uma valsa pra cada coisa. Tudo em câmera lenta. Eu tava literalmente em câmera lenta. E eu tinha muito medo de continuar assim. E aí eu perguntava para outras pessoas, gente, você ficou assim? Ah, não, é só adaptação, Lília. Depois você vai... O remédio tá fazendo efeito. Depois você vai ficar normal, que nem você era antes. E eu pensava assim, não vou ficar. Eu tô vendo que eu não vou. Eu tinha muito medo de vegetar. Porque eu carregava comigo algo que é um preconceito, né? De que todo mundo que toma remédio... fica tão dependente e fica babando com a medicação, que não faz mais nada, que não tem força para nada, que só fica dormindo. Então eu tinha isso comigo, que eu nunca mais ia voltar a ser quem eu era. E não aconteceu, era medo, normal, né? Quem tem ansiedade tem muito medo. Então, isso não aconteceu. Hoje eu sou como eu era antes, só que hoje eu consigo separar o que dá pra mim e o que não dá. Hoje eu consigo dizer não, para o que não dá. Não dá. Mas antes eu não conseguia. Outro medo que eu tinha era o medo do julgamento, medo do que as pessoas iam pensar quando ficasse sabendo que eu estava com ansiedade, medo do que meu marido ia achar, medo do que meus filhos iam pensar sobre mim, medo de ser fraca, medo de parecer fraca e medo de me sentir fraca. E eu já estava me sentindo tudo isso. Então, o medo no início, ele me colocou tão refém, que eu achei assim, minha vida acabou. Mas foi nesse medo que eu encontrei o recomeço. E eu quero contar tudo aqui para vocês, quero dividir tudo aqui com vocês, para que vocês também não se sintam só. E esse é só o começo. Nos próximos vídeos vamos falar mais sobre sintomas, histórias reais, momentos de crise, o que dá para fazer para poder diminuir as crises, o que me ajuda pode também te ajudar. Nós vamos falar sobre muitas coisas nos próximos vídeos, não perca. Então, se você quiser continuar nesse café comigo, ative o sininho para receber mais notificações e se inscreva no canal. Que esse seja o primeiro café de muitos outros.